Bem-vindos a uma jornada mágica e fascinante pelo coração do rio Nilo, onde desvendaremos os segredos, lendas e maravilhas de um lugar tão antigo quanto a própria civilização egípcia, a enigmática Ilha de Elefantine. Acompanhe mais essa atração incrível em nossa jornada pelo Egito. A Ilha de Elefantine é um local verdadeiramente único, enraizado nas areias do tempo e banhado pelas águas sagradas do Nilo. Essa ilha possui uma história que remonta desde os primórdios da civilização egípcia até os dias atuais. O Templo de Kun é dedicado ao deus da criação humana e das águas do Nilo. Ao cruzarmos suas portas, somos imediatamente transportados para uma era longínqua, onde a espiritualidade e a devoção governavam. Encontramos representações de Kun moldando a humanidade em sua roda de oleiro, um símbolo poderoso da criação e da fertilidade. As inscrições nos contam histórias sobre enchentes anuais do Nilo e como Kun era visto como guardião dessas águas vitais. O coração do templo é o seu santuário interior, um lugar de profunda devoção. Aqui, os sacerdotes realizavam rituais secretos para honrar Kun e garantir que as águas do Nilo continuassem fluindo abundantemente, trazendo vida à terra. Podemos afirmar que toda a vida do Egito antigo dependia das cheias anuais do Nilo. E por isso eram dedicados tantos templos e orações para que sempre trouxessem a fertilidade às terras. À medida que avançamos pelo templo, encontramos altares onde os antigos egípcios ofereciam presentes a Kun, buscando a sua bênção para colheitas e a prosperidade. As ofertas de alimentos e cerimônias religiosas eram parte integral da vida cotidiana no Antigo Egito. À medida que exploramos as ruínas da ilha, viajamos pelo templo. Esse templo é dedicado a Satet, que era a guardiã da fertilidade das terras às margens do Nilo. Dentro desse templo, encontramos áreas que eram dedicadas a ritos de passagem, como batismo e cerimônias de purificação. Esses rituais desempenhavam um papel fundamental na espiritualidade egípcia, marcando momentos cruciais na vida das pessoas. O nome Elefantine é uma derivação da palavra grega elephas, que significa marfim. Uma referência ao comércio desse valioso material que ocorria aqui. Outra vertente sugere que as pedras ao redor se assemelham a elefantes e por isso o nome. Neste grande templo, podemos observar 3 estátuas imponentes. Apesar de não ter acesso, consegui imagens incríveis do interior. Esses templos formam um complexo religioso único na ilha de Elefantine.
onde a espiritualidade egípcia estava profundamente conectado às águas do Nilo. Enquanto exploramos cada recanto desse templo, é impossível não sentir a presença espiritual que impregnou esse lugar por milênios. Na parte mais alta, encontramos os templos dedicados ao Sol. O mirante nos dá uma ideia da complexidade do lugar. Que visual incrível! Continuando nosso passeio pelas ruínas de Elefantine. A perfeição dessa espécie de capela é impressionante. Ela foi esculpida em um único bloco de granito. E está incrivelmente bem conservada. É mais uma peça desse grande quebra-cabeças a ser resolvido. Duas grandes colunas são os últimos vestígios de um grande templo que aqui existia. E a base de grandes colunas nos faz imaginar a importância da construção. É mais um templo dedicado a Khnum, só que mais recente, datado do período tardio. Muitos detalhes interessantes. É um templo que ocupa um lugar de destaque no ponto mais alto da ilha. Essa escadaria está alinhada para a face oeste. Cada templo e ruína aqui guarda um segredo ainda a ser desvendado. Difícil ficar indiferente aos detalhes. Enquanto exploramos essa ilha, não podemos deixar de apreciar a beleza natural das margens do Nilo.
As paisagens pitorescas nos lembram que, além de templos, a ilha de Elefantine também testemunhou a vida cotidiana dos egípcios antigos. Os templos na ilha de Elefantine eram centros de espiritualidade e também desempenhavam funções práticas. Estamos no Nilômetro, que fazia parte do templo de Khum, e era usado para medir o nível das águas do Nilo, uma tarefa crucial para a agricultura. O Nilômetro media a altura das águas do rio Nilo, através de marcações gravadas nas paredes desse corredor. Com o estudo das marcações, seria possível prever a abundância das safras anuais no Egito. E esse estudo serviu de referência por milhares de anos durante a era dos faraós. As marcações vão até a parte inicial da escada. Imagina o tamanho da cheia do Nilo até lá. Estreita ligação entre o divino e o prático é uma das marcas desta civilização. Assim, nossa jornada pelos templos da ilha de Elefantine chega ao fim. Agora vamos procurar um barco para atravessar o rio. Nós terminamos o nosso passeio lá pelas ruínas da ilha de Elefantine. Passeio muito bom. E agora estamos aqui andando meio que a esmo pela Núbia. Esses barcos são usados para o transporte público regular e custam bem baratinho. Espero que tenham gostado desse passeio incrível pelas ruínas da ilha de Elefantine. A nossa grande expedição pelas maravilhas do Egito continuará mostrando detalhes e experiências dessa terra tão cheia de história e conhecimentos. Então, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Juntos descobriremos lugares incríveis pelo mundo. Agradeço a sua audiência. É isso aí. Um grande abraço e até breve.